Fala pessoal, tudo certo? A sequência dessa semana é uma evolução dos exercícios da semana passada. Então, se vocês fizeram tudo bonitinho, vai ser moleza. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me perguntar. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar de novo aqui pelo quadril, só que agora vamos ter uma evolução, tá? Então, vamos fazer 5 de cada lado, daquele que a gente já sabe fazer, tentando manter o tronco olhando para frente, só soltando as pernas e com a intenção de chegar com os joelhos no chão. A evolução desse exercício vai ser a gente ficar sobre os joelhos. Então, você vai um pouquinho mais para trás, ajeita as costas para deixar bem alinhada, apoiou os joelhos no chão, subiu, usando a força do glúteo e do abdômen, tá? E aí a gente vai alongar a parte da frente do quadril. Então, vamos virar, ativou o abdômen glúteo, subiu, elevou os braços para crescer o tronco e alongar ali a parte anterior da coxa, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer esse algumas vezes para cada lado. Acho que são 4 ou 5. Lembra sempre de usar a respiração para te ajudar. Então, a hora mais difícil do exercício é a hora que a gente solta o ar. Então, puxa o ar aí descendo, ajustou, solta o ar subindo forte, tá? Então, controla o movimento na descida e tenta fazer a subida mais forte, trazendo a força bem para o quadril, trazendo a força para o abdômen, para não incomodar o joelho, tá? Se o seu joelho incomodar muito, pode seguir fazendo o da semana passada. Que depois, desse a gente fez um com uma perna na frente e a outra atrás e alongando essa parte da cadeia anterior. Nosso próximo exercício, ainda pensando em mobilidade e alongamentos, a gente vai fazer um alongamento aí da cadeia lateral do tronco, da parte interna da coxa, e é importante manter o pé sempre em flex, tá bem? Então também, vamos soltar o ar na hora que tá alongando. Então vamos alongar tanto ali a lateral quanto as costas. Então alonga a lateral, soltando o ar. Puxa o ar para voltar e solta o ar lá do outro lado, alongando ali o quadrado lombar, próximo do glúteo da perna que está esticada. Então alongou para um lado e alongou para o outro, soltando o ar, sentindo ali alongar a parte de dentro da coxa. A perna que está dobrada pode ser que sinta um pouquinho ali do glúteo. E sempre associando a respiração. E cada vez que você for, tenta esticar um pouquinho mais, ir um pouquinho mais longe. A coluna vai inclinar, mas ela está alinhada, né? Quando a gente estica para o lado da perna esticada, não tem rotação. É só uma inclinação. Ali vamos trocar o lado, então lembrar, pé sempre em flex, joelho mais esticado possível. E respirou, soltou, alongando. Sempre tem um lado que vai um pouquinho mais que o outro, isso é normal, tá bom? E vamos lá seguindo, lembrando que a gente solta o ar na hora de alongar mais, puxa o ar na preparação do movimento, cada vez tenta alongar um pouquinho mais longe, lembrando do pé em flex. E solta o ar, alonga bem. Agora nós vamos começar ali da posição de 4 apoios. A gente vai ainda alongar, mobilizar o quadril e também a coluna. Então a gente vai sentar lá no pé, com o braço bem longe, alongando bem as costas. E aí vai se puxar, descendo, fazendo uma extensão do tronco, uma extensão do quadril. Então empurrou o chão, alongou bem as costas, a perna pode ficar um pouquinho aberta. Alongou a cadeia anterior. E aí vamos nesse vai e volta mais 3 vezes.
Agora a gente vai se preparar para ir para a posição de 4 apoios. O joelho vai ficar bem alinhado com o quadril e o ombro alinhado com a mão. A mão alinha com o ombro, o joelho com o quadril. E aí você vai esticar uma perna e o braço oposto. E a partir daí vamos fazer uma remada, né? Um movimento de puxar com o braço, trazer a perna, depois estica o braço e estica a perna. E tudo isso sem movimentar a coluna, mantendo a coluna estável, sem fazer uma rotação ali do quadril. Então precisa da força do abdômen, mãos bem abertas para empurrar bem o chão, o pé de trás está apoiadinho na pontinha do pé. E vamos fazendo esse movimento 5 vezes para cada lado. Lembrando que você aí vai esticar toda a perna, estica bastante o joelho. Só não estiquei porque fiquei apertada ali. Agora nós vamos fazer uma preparação para agachar. Então assim, se o joelho doer, dobra o tapetinho, bota alguma coisa aí para apoiar e não precisa descer tanto. Mas se você não tem dor nenhuma, é isso aí. A gente vai ajoelhar, levando o bumbum para trás e subir forte. Então ajoelha devagarinho, controlando e sobe, contraindo glúteo, coxa, abdômen, tudo para você ficar bem alinhado, bem retinho. Então vai e volta. Lembrando que a parte mais difícil é a parte que a gente solta o ar, a parte que precisa de mais força. Então, pode ser na subida, para subir numa explosão, soltando o ar, puxa o ar controlando. Solta o ar forte e desce controlando. Esses são 10 movimentos. Vai e volta. Sente ativar a coxa, o glúteo, o abdômen, todo mundo, beleza? Agora em pé, nós vamos agachar uma perna de cada vez, fazendo um deslocamento de carga. Então afasta os pés, deixa os pés firmes no chão, a gente vai agachar com uma perna e a outra vai manter esticada, alongando. Você pode fazer isso com mais amplitude do que eu, é para sentir alongar a parte de dentro da perna que tá esticada e a perna que vai dobrar é para sentir fazer força no quadríceps. O tronco pode ir um pouquinho para frente, tá bom? Então vamos lá, 5 para cada lado, agachando muito forte, pé bem firme no chão. Na hora de subir o pé empurra o chão, na hora de subir o abdômen também ativa, abdômen, glúteo, coxas, está todo mundo trabalhando nesse exercício simples, mas que, se bem feito, gera uma ótima ativação muscular. Nosso próximo exercício vai ser de equilíbrio. Então, o pé de apoio hoje vai poder ficar um pouquinho com o joelho dobrado e a ideia é chegar com a mão lá no pé oposto. Então, a mão vai até o pé e na subida, equilibrando, a outra mão toca o joelho. Então, mão oposta, perna firme no pé, mão no ar, perna no ar. Então, alonga lá. É para sentir nesse exercício, além do equilíbrio, uma força, um alongamento da parte posterior da coxa da perna de apoio, tá? Então vamos lá. Lembrando de respirar, pés firmes no chão, abdômen te ajuda também. Esses são 5 para cada lado. Então agora firmou de novo o outro pé, ajusta a postura, mão lá no dedão do pé, mão oposta cruzou no joelho. Uma mão lá no dedão do pé, a outra cruza e toca o joelho. Sempre ativando glúteo, abdômen, pernas e pé. Todo mundo ajuda no exercício. Agora nós vamos fazer uma diagonal funcional. Ainda vamos trabalhar o equilíbrio e você vai fazer como se fosse dar um chute. Você vai cruzar a perna para trás e para fora, para frente e para dentro. Para trás e para fora, para frente e para dentro. A gente sempre termina com o joelho esticado. O joelho de apoio, ele tem uma certa flexibilidade, pode dobrar um pouquinho, esticar para te ajudar a manter o equilíbrio.
Abdômen sempre te ajudando, o tronco pode movimentar para ajudar no balanço do equilíbrio. Então lembra dessa diagonal, para dentro e para fora, para frente, para dentro, para trás e para fora. Esses são 10 movimentos de cada lado sem cair, hein? Mas se cair já volta logo pro exercício. Vamos lá para o outro lado, firma bem o pé, ativa o abdômen, abre o peito, não deixa os ombros fecharem. E chutou para dentro, levou lá atrás, para frente, para dentro, para fora e para trás. Essas são as linhas diagonais funcionais que já vão acordando também outros músculos que a gente ainda não trabalhou, ativando um pouco mais quem a gente já trabalhou. E para fechar, acabar de esquentar, ficar bem o corpo todo acordado, vamos para o melhor alongamento do mundo. Lembra dele? A gente sobe, aí desce com a mão inteira no chão, avançou para chegar numa posição de prancha, leva uma perna à frente, gira o tronco, depois troca a perna que vai à frente, abre bem o peito enquanto gira o tronco, tenta manter o joelho de trás esticado e aí volta alongando o posterior o quanto der. E aí já vai de novo, a gente faz 5 vezes o melhor alongamento do mundo. Então andou lá na frente, desce o bumbum, ativa o abdômen na prancha, rotação do tronco e troca a perna. Boa! Vamos lá, que faltam só mais alguns. Olha só, eu disse que esse era o último, mas tem mais um último exercício agora, bônus, tá? Para acabar de esquentar tudo. Vamos fazer uma panturrilha. Então, pontinha do pé, o mais alto que der, desce controlando. Sobe rápido, desce devagar. Sobe rápido, desce devagar. Vamos fazer 20 vezes desse. E aí sim, terminamos o nosso aquecimento, a nossa preparação de hoje. Bons treinos e boa semana para vocês.